Olá, turma, tudo bem com vocês? Nós vamos dar então continuidade às nossas aulas sobre a dinâmica da atmosfera, sobre os fenômenos que ocorrem no interior desta camada tão importante para o planeta Terra, e vamos entrar lentamente nessa discussão da climatologia, né, da ciência que estuda o clima, e de um modo mais específico, nós trataremos, em um outro momento, os climas, né, os tipos de clima do mundo e os climas do Brasil. Na aula de hoje, nós vamos tentar entender um pouco como que funciona a circulação geral da atmosfera, como que funciona a dinâmica de circulação dos ventos. Quando nós tratamos de circulação atmosférica, simplesmente nós estamos falando de como que o vento se desloca, né? Como que o vento sai de um lugar e vai para o outro. Primeira coisa é entender que, assim como a climatologia estuda o clima, ela também estuda a dinâmica da circulação dos ventos da atmosfera. E aí, de um modo geral, a gente deve pensar na seguinte máxima, né? Quando a gente trata de vento, de circulação atmosférica, a gente tem que pensar o seguinte. Página 10 afirma o seguinte, grifem, por favor. O ar quente tende a subir e o ar frio tende a descer. Portanto, de um modo geral, o ar quente ele é mais leve, né? O ar frio ele tende a ser mais pesado e é, portanto, que quanto maior a temperatura, né, haverá uma facilidade para a circulação do vento. Então, o vento ele tende a se mover à medida que a temperatura aumenta, né, à medida que está mais quente. Quanto maior a incidência, maior a circulação atmosférica, porque a pressão tende a ser mais baixa. À medida que a pressão é mais baixa, o ar fica mais leve. E aí isso está bem explícito nesta imagem que está aí na página 11, esta figura aí, que é um esquema, né, explicativo da simplificação dos movimentos de circulação atmosférica na superfície. Percebam que o Sol aqui representa, né, essas oscilações da temperatura, e aí o ar frio ele tende a ser mais pesado e aí, portanto, amplia a concentração de ar frio, amplia a pressão atmosférica. À medida que o Sol aumenta a incidência, baixa a pressão e o ar quente, como é mais leve, ele facilita essa circulação. Essa aqui é a regra geral, mas isso pode mudar dependendo da localização, né, da latitude, dependendo da estação do ano. Então, há mudanças. Continuando, então, esta compreensão, lá na página 11, nós temos a seguinte afirmativa, que é uma explicação desta imagem que eu acabei de mencionar para vocês, sobre a questão dos deslocamentos na superfície, quando a gente está falando aí da troposfera. Ventos e massas de ar deslocam-se sobre a superfície terrestre de zonas de alta pressão para zonas de baixa pressão atmosférica. Então, e é por isso que ocorre esse esquema aí das setas, né? Os ventos que estão na alta pressão, então eles saem rapidamente e vão para as áreas de baixa pressão. E é assim que funciona toda essa dinâmica. Uma espécie de espiral mesmo, né? Isso é um resultado, como já vimos no início do nosso material, da dinâmica que ocorre dentro da atmosfera. Por quê? Porque as zonas de baixa pressão são consideradas ciclonais, pois os ventos convergem e ascendem
ao topo da troposfera. E as de alta pressão são descritas como anticiclonais, pois a partir delas os ventos descem e se espalham pela superfície. Percebam que há, então, essa dinâmica constante, né, dos ventos que, a depender da pressão, saem de um determinado lugar, região, né, vão para outro e também, né, tendem a voltar. Portanto, há esse ciclo, né, de oscilação. E então, nós precisamos falar de um famoso cientista, o inglês George Hadley, que ali no início do século XVIII, ele tentou estudar a circulação atmosférica para tentar entender a existência dos ventos alísios, aqueles ventos que circulam na zona intertropical, ali nos trópicos, né? Que esses ventos eles circulam geralmente do hemisfério norte para o hemisfério sul. E aí vocês sabem que nós temos a organização, né, a divisão ali das coordenadas geográficas, dos paralelos. A gente tem a linha do Equador, mas próximo à linha do Equador nós temos também outros paralelos importantes, que é, né, o Círculo Polar Ártico, o Círculo Polar Antártico, né? Mas também no interior disso a gente tem os trópicos, né? O Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer. Então, toda a região do planeta que está localizada entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer, nós dizemos que essas regiões estão na zona de convergência intertropical, porque estão dentro, né? E aí vão receber muita influência das características dos climas, da dinâmica da atmosfera, também da questão hídrica das chuvas, né? da água dos oceanos, da proximidade do Equador, que é a região mais quente que recebe maior incidência dos raios do Sol. Então, qual foi a contribuição mais importante do Hadley, né? Ele afirmou que o ar aquecido pelo Sol, nas baixas latitudes, eles sobem e eles vão para próximo dos polos. Lá eles se resfriam e descem de novo para o Equador. Portanto, há essa dinâmica, né? Quando o Sol aquece a zona intertropical, os ventos saem e vão para o polo. E aí depois voltam a depender da dinâmica das estações. Aí tem a questão também do movimento de rotação, como vimos, né? O movimento de rotação influencia na circulação da atmosfera. E aí, quando nós falamos da circulação do ar nas regiões próximas ao Equador, nós chamamos de célula de Hadley. Célula de Hadley é homenagem ao estudioso, né, que tentou entender a circulação da atmosfera. Mas também existem outras formas do vento se deslocar. E a essas formas nós chamamos células de Ferrel, que são as formas como que o vento se desloca nas latitudes médias, lá já saindo dos trópicos, ali nas zonas temperadas, e as polares, né? Como o vento circula no polo. Nós também precisamos falar dos ventos alísios, aqueles ventos que vão se deslocar na região do Equador e, portanto, também chamados de ventos de oeste, porque eles se dirigem para o polo. E aí, esta imagem aqui ajuda a gente a entender um pouco como se dá essa circulação geral, né? Vejam, portanto, a linha do Equador, né? E aqui, entre os trópicos, né? O trópico de Câncer, que eu já mencionei, o trópico de Capricórnio, a gente tem a zona intertropical, a zona de convergência intertropical. Aí aqui nós temos os ventos alísios, que vêm lá do hemisfério norte, e os ventos alísios, que vêm do hemisfério sul, mas diante da dinâmica da circulação da atmosfera, do movimento de rotação,
Esses ventos eles circulam para o sudeste, né? Vindos da direção sudeste e vindo da direção nordeste. Percebam, então, há essa dinâmica que eles tendem a subir, né? Eles vêm para o centro, mas à medida que são aquecidos, eles sobem, vão para os polos, né? Tanto sobem quanto descem, vão para os polos, depois voltam. E aí está formada essa dinâmica da circulação da atmosfera. Então, não somente o deslocamento dos ventos, mas também essa circulação atmosférica forma frentes, né? As famosas frentes frias, as frentes polares, aqui como exemplo, são as mais ilustrativas, então a gente pode ter movimentos, né? No sentido leste, no sentido oeste, a gente pode ter uma dinâmica, como vimos, do sudeste, mas também para o nordeste. Então, essa dinâmica ela é extremamente complexa e segue a depender da situação, segue um movimento específico. Portanto, vai depender da estação do ano, vai depender da temperatura, vai depender do rigor do inverno, né? Vai depender também do movimento de rotação. E aí é interessante a gente ter um pouco isso em mente. Percebam que neste esquema a gente está tratando ali né, nessa parte marrom, primeiro espaço, do equinócio de primavera, né, o equinócio do outono, depois o solstício de verão e o solstício de inverno, porque tende a ser, como já mencionei, né, diferente. Nós temos os tipos de nuvens, que se formam com base na circulação atmosférica, na quantidade do vapor de água, né? As nuvens de tipo cirros, cirrostratos, cirrocumulus, altocumulus, altostratos. Nós temos a mais conhecida, né, muito presente na nossa região, cumulonimbus, acumulos, quando a gente tem um teor de vapor de água considerável, mas elas estão um pouco separadas, stratocumulos e nimbostratos. Portanto, os tipos de nuvem que se formam com base na circulação e também na quantidade de vapor de água que vai para a atmosfera. Para a gente finalizar, nós vamos falar dos tipos de chuva, que é um resultado da dinâmica da atmosfera e dos tipos, né, de nuvens. O primeiro delas é a chuva frontal, né, aquela que quase sempre tem influência do ar, a gente chama um pouco de chuva de vento, né? Ela tem uma determinada direção, ela vai seguir uma certa dinâmica, ela pode chover de modo mais vertical, mas à medida que chega a circulação atmosférica, o vento pode mudar um pouco a direção. Nós temos a chuva de convecção, que é aquela que ocorre a dinâmica da mudança da temperatura do ar, né? Quando o ar quente sobe, o ar frio ele é ascendente, ele desce, mas a chuva acontece pela junção do ar quente e do ar frio. A gente chama de chuva de convecção. E, por fim, a chuva orográfica, ou a chuva de relevo. Aquela que, quando se desenvolve, recebe a influência das formas de relevo, como neste exemplo aí, a gente tem uma montanha ali, influenciando, de algum modo, segurando um pouco a nuvem, e também influenciando nesse movimento aí do escoamento. Turma, então, esta é a nossa exposição de hoje, né? Acompanhem, caso tenham dúvida, podem entrar em contato, para a gente poder ir discutindo junto. E para finalizar, né, eu gostaria de orientar a nossa atividade da semana sobre circulação atmosférica e tipos de nuvens. Nós vamos desenvolver o exercício cartografia na página 13. Ele solicita a utilização de um atlas, mas rapidamente, com uma consulta à internet,
a gente consegue encontrar, né, um atlas das zonas desérticas, das latitudes, para a gente indicar, né, aquelas áreas que estão próximas das latitudes de 30 graus. Então, a gente vai desenvolver essa atividade no caderno, fotografar e enviar. Mas a nossa segunda parte da atividade está na página 18. Nós vamos também responder a questão 6, 7, 8 e 9. 6 vocês fazem no caderno, dando continuidade à da página 13 e colocam na sequência as alternativas que vocês escolheram. Então, nossa atividade dessa semana é página 13 e página 18, a partir da questão 6. Como orientação de trabalho, nós faremos isso semana que vem, mas eu gostaria de pedir que vocês já pudessem dar uma olhada nessa atividade aí, conexões da página 15, né? Deem uma lida, vão tentando entender, porque nós faremos um trabalho sobre esta atividade, ok? Do mais, eu quero agradecer a presença de vocês, né? A participação acompanhando aqui esse material. Qualquer dúvida, entre em contato. Grande abraço, bons estudos.